Microverso, seu mundo com realidade microbiológica. Olá, infectos! Bem-vindos a mais um Papo Infectado. E dessa vez eu vou começar com novidades. Gente, veja só. Eu sou uma Não Inviabiliza. Eu sempre estou lá ouvindo Deia no Não Inviabilize. E eu acho muito legal a dinâmica que ela faz no Não Inviabilize, tá? Para quem não conhece, é um podcast que ela está sempre contando causos, histórias das pessoas. E ela separa o podcast em quadros. Então, tem o picolé de limão, que é o refresco fácil do seu dia. Então, que ela conta histórias em que tem alguma coisa... como é que eu posso falar aqui para não xingar? Uma coisa que não é legal que acontece com outra pessoa, né? Que alguém acaba sendo falso, que alguém acaba atraindo, enfim. Tem também o Luz Acesa, que é quando ela conta episódios de situações que assombraram, que causaram terror para a pessoa. Tem o Amor nas Redes, que são casos fofinhos, contando histórias de amor, enfim. Eu falei, bom, por que não a gente fazer isso no Papo Infectado? Para deixar a coisa assim mais dinâmica. E aí, gente, o nosso podcast agora ele vai ser formatado nessa sequência de quadros, tá? Então, eu até peguei aqui a pesquinha de como é que eu tentei organizar esses quadros, beleza? Então, serão 4 quadros e que, assim, eu vou tentar fazer um episódio por semana, mas possa ser que, vale, nessa semana tá mais interessante falar sobre um quadro. E aí, então, pode acontecer de no mês não ter um quadro, ter outro quadro 2 vezes, enfim. Mas vai estar sempre sinalizado para vocês através das cores das imagens do podcast, do tema do podcast, tá? Mas só para vocês saberem. Então, vamos ter 4 quadros aqui no Papo Infectado. Teremos o Top ATB, que aí vai ser aquele papo que a gente vai conversar sobre algum antibiótico, tá? Vou estar sempre querendo trazer algum artigo mais atualizado, alguma nova droga que está sendo pensada, enfim. Algo sobre resistência bacteriana, alguma coisa do tipo, beleza? Vamos ter o ficção científica, que na verdade vai ser mais causos da minha realidade, no mestrado, na vida real, na infectologia, para também a gente poder ter uma troca. Vamos ter o quadro microverso, uma analogia para a gente estar falando do mundo, né, da microbiologia. E vamos ter o infecto causo. O infecto causo é aquele que eu vou trazer um caso clínico, algum tema da infectologia para discutir, tá? Mas não vai ser aquela coisa formal de caso, não, vai ser uma história contada, um causozinho, e a gente vai discorrendo o tema, tá certo? Então, grava aí os 4 quadros, top ETB, ficção científica, microverso e infecto causo, tá certo? Vamos passar do tempo, quero ver qual é o seu preferido de vocês, beleza? E aí, hoje, o nosso podcast vai ser um episódio do quadro microverso, tá? Em que a gente vai pontuar alguma coisa sobre o mundo da microbiologia. E o dessa semana, gente, é, na verdade, um tema que já tem há um tempo me chamado a atenção, desde quando eu fiz a matéria célula microbiana no mestrado. Por quê, gente? O que é que se tem visto? Cada vez mais tem se notado que a nossa microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que vivem no nosso intestino, podem estar relacionadas, podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Na matéria lá do mestrado, na célula microbiana, a gente discutiu um artigo mostrando a relação dessa microbiota intestinal com a doença de Alzheimer. E, gente, eu fiquei chocada. Sabe? A ideia lá no artigo era que o LPS das bactérias, tá? Quem não lembra o que é LPS, eu conto isso tudo no meu curso de antibiótica, saga antibiótica, que o link eu vou deixar aqui para vocês, aqui, deixar abaixo, eu detalho tudo lá de antibiótico. Mas só para lembrar por cima, a composição da parede celular da bactéria gram-negativa, né, ela tem uma fina camada
de peptídeo glicano, e acima dela ela tem a membrana externa. E lá na membrana externa tem o lipopolissacarídeo, que é o LPS. E esse artigo ele mostrava que, bem resumidamente, tá, gente? Mas com o aumento de LPS, ou seja, dessas bactérias gram-negativas, H. pylori, E. coli, enfim, predispunha, era um fator de risco para a doença de Alzheimer. E aí, inclusive, já estava tendo estudos como a forma de utilizar antibiótico para evitar a progressão da doença. Eu fiquei, assim, chocada. E quando foi hoje, eu falei assim, eu vou ver se eu levo esse artigo para a galera no Papo Infectado. Só que assim, tinha um artigo de 20 páginas. Aí eu falei, pô, então, vai ficar muito grande, eu vou ter que ler, e assim, é muito grande. Aí eu falei assim, não, peraí, vamos ver se não tem, né, algo parecido. E aí eu lembrei que a própria professora da matéria, ela super recomendou esse Trends in Microbiology, que é uma revista que fala das tendências em microbiologia. Eu falei, pô, vou olhar na Trends in Microbiology, para ver se tem algum tema interessante para levar para a galera. E aí coincidiu que eu achei um artigo que não é da doença de Alzheimer, mas que é da doença de Parkinson, mostrando a associação de micro-organismos intestinais com a doença de Parkinson. E aí eu falei, vou levar para a galera no Papo Infectado. É um artigo de 7 de fevereiro de 2022, pequeno, 9 páginas, assim, com imagens, inclusive, tanto que eu vou me concentrar aqui na imagem que ele mostra no artigo, mas só para vocês terem noção desse impacto. O quanto, assim, gente, a nossa alimentação tem a ver também com a nossa patogênese, né, com as patologias, a nossa microbiota. Então, as bactérias, elas não podem ser negligenciadas. Elas são importantes, elas, estando aqui no nosso organismo, é importante demais, mas saiba que também podem estar não só causando infecção, mas outras doenças. Então, vamos entender aqui como é que... Deixa eu botar aqui, pronto. Primeiro, na introdução, ele lembra pra gente, né, o que é a doença de Parkinson, que assim, meu povo, eu não vou, né, entrar em detalhes aqui, que eu não sou neurologista, mas é basicamente o que é a doença de Parkinson. É você ter a degeneração de neurônios dopaminérgicos lá na substância negra no nosso sistema nervoso, tá? Então, você tem uma diminuição desses neurônios dopaminérgicos, causando, então, a síndrome de Parkinson. E o que é que esse artigo mostra para a gente? Ele mostra a relação em que bactérias, vírus e fungos podem predispor, como é que acontece essa interação para que esses micro-organismos possam predispor a doença neurológica. E aí tem essa imagem que eu achei sensacional. Eles colocam um ratinho aqui, mas deixa eu ver se está dando para vocês verem. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, não tem problema, eu vou deixar aqui o artigo disponibilizado para que depois vocês possam dar uma olhadinha, que vale muito a pena nessa imagem. Então, assim, ó, a neuropatogênese, ela pode acontecer basicamente de 3 formas, tá? Antes de falar quais são os micróbios relacionados, eu vou falar um pouquinho, que é como ele faz no artigo, os mecanismos associados. Então, você pode ter uma neuroinflamação, um aumento de interleucina 6, de TNF-alfa, que vão ser ali produzidos pelas bactérias, né, pelos micro-organismos intestinais, principalmente, e através do nervo vagal, pode ascender até o nosso sistema nervoso, causando, então, aí, uma neuroinflamação, levando à degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Pode acontecer também da gente ter a retenção, o acúmulo dessa proteína aqui, alfa-sinucleína. Essa alfa-sin, que é o apelido dela, é uma proteína, tem essa conformação, assim, meio que um bololô, é um espiralado, um bolado. Na verdade, não se sabe qual é a função dela fisiológica, não tem noção mesmo. Mas se percebeu que quando elas se acumulam,
elas podem formar os corpos de Levy e causar aí, ali uma destruição dos neurônios. E pode acontecer também de você ter anticorpos, seja anticorpos antimitocôndria, pode ser também linfócito CD8, atacando a mitocôndria do neurônio dopaminérgico. E aí, se você ataca a fonte de energia da célula, a célula morre. Então, são esses três mecanismos. E aí, o que se percebeu? Se percebeu que alguns micro-organismos podem estar associados com essas patogêneses que eu mencionei aqui para vocês, causando, então, a doença de Parkinson. Então, por exemplo, a gente tem esse aqui, o Clostridium rodencio. Se percebeu que esse Clostridium rodencio, ele pode produzir, né, estimular a produção de anticorpos antimitocôndrias, assim como de TCD8 antimitocondriais. E aí, esses anticorpos vão atacar a mitocôndria lá do neurônio dopaminérgico na substância sanguínea, morre o neurônio dopaminérgico, a pessoa vai e desenvolve Parkinson. H. pylori. A H. pylori, a Helicobacter pylori, ela pode fazer dois mecanismos, ela pode estar associada a dois mecanismos aí que podem causar a doença de Parkinson. A H. pylori, ela pode estar associada com a neuroinflamação mesmo, então ela pode estimular a produção de interleucina 6 e TNF-alfa que vão ascender do intestino, do estômago, né, através do nervo vagal, chegando até o sistema nervoso, ou então ela pode estar associada com o aumento da produção de alfa-5. Se tem a suspeita que ela aumenta as espécies reativas ao oxigênio, consequentemente, essas espécies, elas atuam lá no macrófago, produzindo mais alfa-5. E essa alfa-5 também, por meio do nervo vago, pode ascender lá para o sistema nervoso, causando, né, os depósitos, destruindo, então, os neurônios e levando à doença de Parkinson. Fiquei, gente, como é que essas bactérias são assim, meu Deus? Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, o aumento de LPS, que eu falei com vocês, né, que as bactérias gram-negativas vão ter lá na membrana externa, vai predispor ao aumento das espécies reativas de oxigênio, que leva ao aumento da SIM. E aí, a alfa-SIM aumentada causa também acúmulo dessa proteína, levando a patogênese. E. coli. E. coli pode também causar neuroinflamação, aumento de interleucina 6 e TNF-alfa, e pode também aumentar a alfa-sinucleína, levando ao acúmulo dessa proteína. E, gente, dos vírus, é surreal que H1N1 está relacionado. HCV, que é o vírus da hepatite C, e vocês acreditam que o SARS-CoV-2, sim, o vírus da Covid. Gente, Covid-19 é aquela doença, eu lembro, eu estava um dia desses lembrando, porque lá na Comum Social, para quem não sabe, eu tenho um projeto com um amigo, Espectros Med, em que a gente fala de uma medicina mais leve, com habilidades socioemocionais, com artes, com pausas, de como não cair na cultura da exaustão. E a gente tem uma comunidade justamente para que a gente possa estar ampliando a nossa visão, fortalecendo nosso network nesse sentido. E aí, a galera lá na Comum Social comentando, né, algumas pessoas que tiveram Covid, e falando da questão da memória, né, que realmente percebeu a dificuldade que está tendo de lembrar das coisas, e que é uma queixa que está sendo frequente. E aí, por conta disso, eu estava lembrando de que, gente, logo quando começou essa pandemia, eu lembro de uma situação lá na residência, conversando, aí falando, depender, até melhor pegar logo e tal. Só que eu falei assim, gente, não. Porque assim, eu era aquela pessoa neurótica de, tipo, eu ficava com a N95 o tempo todo. Eu só bebia água quando eu chegava em casa. Esse tipo. Mas por quê? Qual era a minha hipótese? Primeiro, que além de eu morar com pessoas que tinham fatores de risco para doença, eu morria de medo de levar isso para casa, tinha também a questão que eu ficava pensando assim, velho, a gente não sabe o que é esse vírus. E eu te digo, 2 anos depois, né, a gente tem até um pouco mais,
explodiu essa situação da Covid. Até hoje a gente ainda não sabe bem quem é esse vírus. E aí agora está começando a despontar, né, as repercussões neurológicas da Covid. E assim, até o Parkinson, gente. Até o Parkinson. Vou mostrar aqui para vocês. Ele menciona no artigo 3 casos. Um foi afastado, mas 2 casos de pessoas que tiveram iniciaram esse processo de degeneração após adquirir a Covid. E aí o que acontece? A suspeita é que os neurônios dopaminérgicos lá da substância negra, que estão relacionados, né, com a patogênese da doença de Parkinson, eles tenham também o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Porque, para quem não sabe, esse receptor da angiotensina 2 é um dos receptores que o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, se liga. Então, tem a possibilidade de que, se o neurônio dopaminérgico tem esse receptor, o que a Covid vai fazer? Se liga ao neurônio dopaminérgico e aí causa morte. E tem também a questão de que, pelo próprio nervo olfatório, eles possam ascender e chegar lá no sistema nervoso central, causando a destruição. É surreal. E fora também que eles podem aumentar a produção de interleucina 6 e TNF-alfa, causando neuroinflamação e causando aí a possibilidade de destruição e causar, então, a doença de Parkinson. Então, até Covid, meus amigos, pode ser um germe que está relacionado com a patogênese da doença de Parkinson. De fungo, o que se tem mais estudado é a Malacésia spp, que é um fungo que vive na nossa pele e que pode causar a dermatite seborreica, tá? Mas, assim, não tem estudos, não tem evidências de outros fungos. Ele não traz pra gente, assim, uma perspectiva em relação ao que fazer, né? Já que já tem essas evidências, a gente tem que tratar, né? Como eu falei para vocês no artigo da doença de Alzheimer, eles traziam essas evidências do que está sendo feito e estavam até utilizando mesmo antibiótico para matar as bactérias do gastrointestinal e, consequentemente, diminuir a chance de causar doença de Alzheimer. Nesse caso aqui, ele não fala, mas óbvio que a gente pode tirar algumas influências. Se um paciente tem um H. pylori, a gente tem que tratar, né? Mais do que nunca, porque a gente sempre teve que tratar para evitar úlcera, para evitar câncer, e agora vocês também têm que tratar para evitar doenças neurológicas, como Parkinson, a doença de Alzheimer. E. coli e proteus é mais complicado porque são os germes que fazem parte da nossa microbiota comensal. Então, aí fica mais complicado. Mas aqueles germes que já são patogênicos e que a gente tem que tratar de qualquer jeito, né? Então, H1N1, HCV, mais do que nunca a gente tem que tratar por conta disso. Covid tem essa questão que a gente ainda não tem um tratamento, né, com batido martelo, e a gente tem muito ainda para descobrir em relação ao Covid. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, e que, na verdade, assim, o que realmente eu queria trazer como perspectiva e mostrar para vocês é essa visão científica que está crescendo cada vez mais no meio acadêmico, de mostrar que nós estamos interligados. E quando a gente fala nós, nossas bactérias também. Então, nossas bactérias do trato gastrointestinal, elas podem trazer, né, serem causadoras de doenças, inclusive doenças, serem fatores de risco para doenças, inclusive neurológicas. E aqui a gente viu que não só as bactérias, né, da microbiota intestinal, mas vírus como essas SARS-CoV-2, hepatite C, H1N1 e o fungo que a gente tem na pele, Salacésia.
tá certo? Então, assim, eu acho isso fantástico, eu acho isso muito incrível, da gente estar cada vez mais descobrindo e entendendo, velho, que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Eu acho que o homem, muitas das vezes, ele esquece disso, né? A gente, às vezes, age como se só a gente existisse aqui, que só a gente quisesse ter vantagem. E não, né? A prova viva é as inúmeras bactérias que estão aqui com a gente, os bichinhos que estão na floresta amazônica, os peixes que estão no mar. Então, cada vez mais, a gente tem, que também é um outro conceito que eu tenho tido a possibilidade de cada vez mais ver no mestrado, é de One Health, de uma saúde. Nós estamos interligados, seja com a natureza, com o mar, com o ar, nós estamos interligados. Então, quando a gente cuida do mar, a gente está cuidando da gente. Quando a gente cuida de entender a nossa microbiota, a gente está cuidando da gente, tá? Então, de verdade, que fique aí a mensagem principal de que doenças neurodegenerativas, elas podem estar relacionadas, sim, com micro-organismos, que quando a gente pensa além da gente, a gente também está cuidando da gente. Tá bom, beleza? Esse foi o microverso. Depois vocês podem comentar aqui, ou então vão lá no Insta, no Papo Infectado, @Papo Infectado, me manda um direct, comenta lá. Elisa, eu quero ver mais Top TB, eu quero ver mais Infecto Caos, eu quero ver mais ficção científica, ou então eu quero ver mais microverso. O que é que vocês querem mais ver aqui, que eu terei o maior prazer de fazer esse Papo Infectado. Se você curtiu esse episódio, deixa aí o seu like, começa a seguir a gente, tanto aqui no Spotify, no YouTube, lá no Instagram, e compartilha, né, meu povo? Coisa boa a gente compartilha, tá certo? Um beijo e eu te vejo no próximo Papo Infectado. Microverso é mais um quadro do canal Papo Infectado. Beijo, infectos.